Olá, queridos ouvintes da Rádio Mundial, estamos aqui em mais um programa Caminhos da Consciência, eu, Newton Schultz, junto com vocês, 25 minutos aqui nas ondas da Rádio Mundial. Junto comigo sempre Mano Jean, aqui firme e presente no comando das ondas da Rádio Mundial, para que você possa receber direitinho aí na sua casa, no seu carro, onde você esteja, todas essas informações, toda essa troca de ideias que juntos aqui nós sempre partilhamos todo sábado. Para quem não me conhece, está me ouvindo pela primeira vez, meu nome é Newton Schultz, sou palestrante de ciências ocultas. Eu estudo ciências ocultas há muitos anos e eu possuo as vertentes que eu aprecio, né? Eu gosto muito de astrologia, gosto muito de tarô, é a linha que mais me agrada e ali eu procuro devagarzinho, através da sabedoria iniciática das idades, entender o porquê dessas ciências, o porquê dessas mancias, mancia quer dizer adivinhação, então através delas eu procuro o quê? O meu aprimoramento. Quando a gente fala de ciências ocultas, sociedades iniciáticas, eu sou membro da Sociedade Brasileira de Eubiose também, que nós temos como mestre JHS, que veiculava a sua consciência através do professor Henrique José de Souza, esse avatar brasileiro que poucas pessoas ainda conhecem, infelizmente. Agora, com as redes sociais, ele começa a ter uma proeminência maior. Eu sou um dos que contribui com a divulgação desse conhecimento, desse ser que, na verdade, professor Henrique José de Souza, como JHS, Consciência Avatárica e Divina, representa a síntese de todo esse processo, porque nós temos hoje aqui no Brasil, através de pessoas, através da própria Sociedade Brasileira de Eubiose, nós temos a síntese de todos esses grandes movimentos que nós tivemos desde que a Atlântida afundou, há 1 milhão de anos atrás, e começamos a nossa etapa evolutiva, que nós chamamos de Ariana, era o final da Atlântida e o início da nossa etapa evolutiva, quando os seres começam a vir para a face da Terra, através de avataras, manus, bodhisattvas. Hoje eu vou conversar um pouquinho com vocês sobre isso, vamos tentar sempre atualizar o conhecimento. Através dessas forças e dessas consciências, nós estamos aqui no Brasil, através dessa verdadeira consciência divina que esse professor deixou para nós, o professor Henrique José de Souza, entrarmos em influência com os valores da Era de Aquário. Então você que me ouve, seja você da eubiose, seja você maçom, seja você da Rosa Cruz, não importa, seja você da teosofia ou de nenhum ramo, se é um livre pensador, você precisa compreender que sempre quando nós trocamos ideias sobre a Gupta Vidya representa o conhecimento armazenado e guardado desde esses primórdios que eu acabei de citar para vocês. A gente sempre troca junto, por mais que você só me ouça e eu fale com você, a gente sempre está tocando essas informações para que a gente entenda, principalmente agora na atualidade, como está se processando os valores do firmamento de uma nova era. Eu vejo na internet, às vezes quando eu estou pesquisando, dando uma olhada, a palavra nova era muitas vezes criticada por determinados segmentos religiosos, colocando como coisas de anticristo. Infelizmente essas pessoas nem imaginam o que seria a palavra nova era, ou a frase nova era, formação de uma nova era, no seu sentido real e verdadeiro. São pessoas que não conhecem nem a história da humanidade. Porque a gente percebe que sempre existe um novo influxo. O influxo é uma força que penetra, que entra dentro, que cala fundo, que faz com que as suas vibrações modifiquem. Sempre nós temos, através desses grandes seres que vêm para a humanidade, professar a renovação do verbo, vem trazer uma nova era, ou se quiser chamar, um novo contexto evolutivo. Então precisamos entender o quê? Que sempre, quando a gente está aqui na face da Terra, independente do tempo, ou seja, agora, hoje é dia, que dia é hoje, Johnny? Hoje é dia 17 de novembro de 2012, o que representa essa força, o que representa esta realidade? Nós precisamos entender que é o momento de sempre estarmos conectados com a divindade, independente do momento, se é atemporal. Então a divindade está presente agora? Está, claro que está. Nós temos um avatar, ou um Buda brasileiro que está mandando as suas consciências, independente de onde ele esteja, ele está emanando as suas vibrações para que o povo brasileiro assuma o seu papel, que representa o quê? Estar lado a lado com as emanações divinas do Rei do Mundo,
o rei do mundo que emana essas forças através de seres, através da sua corte, e essa nova era é instaurada. Então você vê tudo que é antigo, tudo que não tem mais nada a ver com a realidade do processo evolucional atual da humanidade. O que ocorre? Você literalmente, você entra em influência com essas forças e o que é velho começa a sair. Só que você tem isso num contexto maior e num contexto menor também. O que seria isso? Você tem a sua evolução individual, mas ao mesmo tempo que você evolui individualmente, quando você começa a compreender isso, que as coisas que não têm nada a ver contigo começam a se afastar e as coisas que realmente têm a ver contigo começam a se firmar dentro de você, isso representa a roda evolutiva, a roda da vida, que está presente em cada um de nós. Quando você começa a perceber isso, você começa a entrar num egrégora coletivo. Egrégora é uma forma de pensamento, sentimento, ou mesmo espiritual, não importa o nome que você queira dar, que sempre é avivada por consciências maiores. Então nós entramos num egrégora coletivo de evolução. Mas primeiro você tem que fazer sua parte, tem que saber separar o joio do trigo em relação a você. Aí você começa a estabelecer afinidades com essas forças. Hoje, vamos tentar colocar essa realidade em relação ao hoje. Quando a gente vê hoje, o mundo está totalmente doido. Você vê todos os reais valores, eles estando o quê? Colocados a segundo, terceiro, às vezes até quarto ou quinto plano, em relação a coisas que não tem nada a ver. Então hoje o ser humano, ele vive a sua realidade em prol de uma matéria, em prol de ideais puramente humanos, e nós esquecemos a nossa conexão divina. Por isso que a face que atua hoje, que é a face que ceifa, que é a face que tira todas essas realidades que estão atrapalhando a realidade evolutiva, é a face do rigor, é a face da espada. Então, o Buda da Era de Aquário, ele possui duas colunas. É sempre a manifestação, assim como o Rei do Mundo possui as suas. Ele possui, hoje, o Buda da Era de Aquário, ele possui também seus dois lados. Ele possui o seu lado da espada e ele possui o seu lado do templo. Ele possui o seu lado do rigor, que é o que está agora atuante, está ceifando todas essas realidades que precisam cair, que precisam ser transformadas, e a parte do amor vai chegar no momento certo dela entrar com a sua parte de construção, depois que a parte do rigor ou a parte da espada fizer a sua parte. Aí entra a parte do báculo, aonde ele chega e começa a construir valores. Porque não dá para você entrar com a face construtiva enquanto existe ainda bases, raízes, muito joio mal trabalhado, etc. Então precisa dessa face da espada. Então hoje nós vamos conversar sobre esses dois lados, essas duas faces do Buda da Era de Aquário, dois excelsos seres revelados por JHS, que se chamam Aki Dorje e Aki Gorje. A única diferença é que a face da espada se chama Aki Dorje com D, Dorje, e a face do báculo Aki Gorje com G, que é a face que agora está mais oculta, está na sua proeminência, aguardando, poderíamos dizer assim, com a sua consciência, esperando o seu irmão da espada fazer o seu trabalho. E hoje a gente vê isso aonde? A gente vê no próprio mundo, a gente vê a Europa, a gente vê os Estados Unidos, a gente vê o próprio Oriente Médio numa bagunça tremenda. A gente vê que está a faixa de Gaza hoje, ela está assim num momento muito tenso. Eu até estou um pouco preocupado com isso, para quem acompanha os meus programas. Lembra que quando eu falei em maio do eclipse do milênio, que durou mais de 11 minutos, eu falei, não sei, eu tive uma intuição ligada ao Oriente Médio, e no dia 20 de dezembro nós vamos ter exatos 7 meses desse acontecimento. Então nós precisamos entender que pode ocorrer agora no mês de dezembro, alguma coisa muito chata ligada ao Oriente Médio, que representa o lugar onde essa face do rigor está presente. Então ela vem com a espada e ela vai ali resolver, porque, parem para pensar, tem sentido dois povos irmãos ali ficarem brigando? Não tem o menor sentido, isso precisa ser resolvido de uma forma ou outra. Então, muita atenção ao mundo nesse final de ano, muita atenção. Eu venho falando também que o ano novo astrológico de 2013 também é um ano de o ano 2013, em março, dia 20,
é um momento de muita atenção em relação ao mundo. Tudo isso são estudos, são estudos. Eu tive um pouco de intuição, podemos dizer assim, um sonho, poderíamos dizer, para ficar mais fácil, ligado ao Oriente Médio logo que teve esse eclipse do novo milênio. Até gravei um vídeo no YouTube com dois amigos, o Fred e o Carlos. Se você entrar no YouTube ali, você procurar, acho que deve estar o título, não lembro, é só você procurar meu nome, tem muita coisa. O Jean já postou aqui, tem 1 ano de postagens minhas ali no YouTube, é só você procurar. Mas tem ali sobre, acho que é Sinais da Vinda do Avatar, procura ali, ligado ao meu, acho que é a parte 2, e eu conto exatamente dessa intuição que eu tive. E agora a gente vê isso começando a explodir, exatamente quase 7 meses exatos desse eclipse, não sei. Porque quando a gente fala, vamos continuar atualizando e a força desses 2 colunas do Buda da Era de Aquário, já vou explicar isso melhor. Quando a gente estuda a Bíblia, que é uma realidade do passado, quando a gente estuda o Testamento, quando a gente estuda o Apocalipse, né? Quando a gente estuda uma realidade mais atualizada da própria Bíblia, ligado ao Apocalipse de São João, ele fala o quê? Ele fala do Armagedon, ele fala exatamente daquela luta que vai ter entre as forças celestes, as forças de Deus contra as forças humanas. Então nós vamos entender que quando a gente fala de 7 taças que são derramadas, quando a gente fala de 7 selos que estão abertos, eles já foram abertos e eles já foram derramados. Nós vamos entender que isso já ocorreu. Então as consciências estão que elas estão transbordadas pelo mundo. Nós temos todas as 7 partes já feitas para a manifestação de uma nova consciência que representa o Buda da Era de Aquário, ou o ser que vem através da sua consciência emanar suas vibrações para uma nova realidade, um novo contexto evolutivo. Isso já ocorreu. Então quando a gente fala dessa última etapa, que seria a última grande batalha ou o Armagedon, isso está acontecendo agora. O que seria isso? Todos os valores atuais dos seres humanos, todos os valores atuais hoje, de repente, se você não se conecta ao seu lado divino, que você fica puramente preso na sua realidade humana, você está contra o seu próprio eu interior. Então hoje a humanidade, de uma forma geral, está vivendo isso. Então essas realidades, sejam elas faladas no Apocalipse e tal, elas precisam ser atualizadas. Nós precisamos começar a ver tudo que era falado simbolicamente no passado com uma realidade atual. Então a realidade atual qual é? O posicionamento da sua consciência como ser divino, como ser que tem que entrar em sintonia com uma verdade interior que está presente em você para que as coisas ocorram. Então o Armagedon já está acontecendo. Você vai ficar esperando uma guerra no Oriente Médio? É lógico que possivelmente algo ali vai ter que acontecer, que vai ser a função dessa espada, que está atuante na Grécia, que está atuante na Europa, que está atuante nos Estados Unidos e está atuante no Brasil também. Sim, senhor. Você pega recentemente aqueles grandes tubarões que estavam ali mamando no dinheiro do povo, você vê já começando a queda ali. E isso vai ser uma coisa ininterrupta, ininterrupta agora. Tenha orgulho, vibre o bem, vibre a justiça, vibre a paz, vibre todos esses valores dentro de você, brasileiro, que quanto mais a gente vibrar isso, mais a gente tiver esses valores firmados dentro de nós, mais essa força de Akidorji, que é a versão do Avatara no seu sentido de espada, é o coluna que representa o rigor, vai transformar todas essas realidades. Então tudo isso revelado pelo mestre JHS faz o quê? Faz com que nós entendamos que esse Armagedon, que esses 7 selos, que essas 7 taças já foram derramadas. Quando nascem esses seres, que eu falei para vocês em 10 de fevereiro de 1935, Akidorji, a espada, e Akigorji, o báculo, esses seres já representavam as últimas 2 taças que iriam fechar o 6º e o 7º passo para que a manifestação maravilhosa do Buda da Era de Aquário pudesse ocorrer aqui nas terras brasileiras. Então, quando a gente fala dessas datas, que são, você fala, poxa, então a pessoa já está com 80 anos de idade? Não. Você precisa compreender que quando nós falamos dessas dimensões, aonde esses seres nasceram, que eles nasceram em dimensões intraterrenas, onde a realidade é completamente outra, a realidade de envelhecimento não é como a nossa da face da Terra. Então eles podem entrar em sono paranichtânico, onde eles continuam absorvendo as experiências, mas não envelhecem fisicamente. Então isso ocorre em relação a esses seres. Então esses seres, se for necessário, a presença deles na face da Terra, num corpo físico, eles não vão aparecer como anciões, eles vão aparecer como jovens. Um exemplo, o Buda da Era de Aquário,
que vem depois do nascimento desses dois seres, que fecharam 7 partes, aí está ligado ao mistério do Cristo, que o Cristo foi uma quinta consciência de 7 partes. Esses dois seres, eles foram respectivamente a sexta e a sétima parte. Então, quando junta essas 7 potências, de 7 bodhisattvas, ou de corpos de luzes, vamos dizer assim, de luz, de consciência, vem uma oitava realidade, que é a síntese, o 8 sempre representa a síntese, vem o Buda da Era de Aquário, que esse nasceu em 24 de fevereiro de 1949, com 2 faces também, uma face celeste e uma face terrena. E hoje eles, na minha visão, eles devem estar com o corpo físico aproximadamente com 14 anos de idade. Porque eles ficaram 7 anos de 49 até quase 56, quase 7 anos completos, depois eles entraram em sono paranixpânico. E segundo as revelações de JHS, em 2005 eles despertam, aí começam as mudanças de uma forma bem séria em relação ao mundo. Agora 7 anos, 2002, dessa realidade, eles estão com aproximadamente 14 anos, porque são 2 faces também. Então, todos vocês, aí que está o verdadeiro Armagedon. Quando você começa a compreender essas realidades divinas, em vez de você ficar do lado humano, que está contrário a toda essa evolução, você entra em relação ao lado divino dessa batalha. Então esse lado das forças humanas, todos os reinos se unindo contra a força de Deus, representa o quê? A nossa força coletiva como seres humanos que estão buscando entrar em sintonia com os valores dessa nova era, ou se você fica conectado aos valores da velha era, que seria você ligado a religiões desgastadas, religiões que não lhe fornecem o conhecimento para que você se liberte e se torne um livre pensador de verdade. Então você está fazendo o Armagedon agora, mas para que lado você vai pender? Depende da sua consciência, do seu livre-arbítrio. É aí que eu encontrei o meu caminho numa sociedade iniciática. Por mais que muitas pessoas critiquem hoje essa sociedade iniciática que eu pertenço, você precisa compreender que quem acredita nas revelações desse grande mestre brasileiro, que foi o professor Henrique, veiculando a consciência de JHS, ele deixou escrito que o seu filho iria ser o seu verdadeiro herdeiro espiritual de todo esse trabalho, e o filho dele hoje está vivo e é o dirigente da nossa sociedade, o senhor Hélio Jefferson de Souza, que é o nome dele. Então ele, como mestre da nossa sociedade, ele está ali firme, presente, segurando todos os valores, junto de seus irmãos, a dona Selene e o senhor Jefferson, que são 3. Esses 3 seres hoje representam essa trindade que está ali forte, firme e presente em relação a todos esses valores. Então, quem reconhece isso está aprumado com os valores que o revelador deixou. Quem não está aprumado fica solto pelo mundo, fica perdido, fica desconectado, fica sem essa conexão verdadeira com o Buda da Era de Aquário. Então vamos entender essas 7 taças, esses 7 selos. Quando Cristo se manifesta 7 anos antes, veja bem, a data verdadeira do Cristo, e vou explicar isso astrologicamente. Cristo nasceu, na verdade, 7 anos antes do que nós temos como marco zero. Por quê? Porque quando Cristo nasceu, a famosa estrela de Belém representava a conjunção de Júpiter e Saturno. E nós tínhamos também na época Urano junto. Tudo isso estava no signo de Peixes. Então esse ser que representava a consciência de Peixes, quando houve essa verdadeira conjunção, foi 7 anos antes. 7 anos antes. Então quando ele nasce, ele representava como se fosse, entre aspas, simbolicamente, a 5ª taça no processo evolutivo. Ele representava o 5º passo, ou 5º Bodhisattva, ou o 5º ser de luz de 4 que já tinham se manifestado. Então o que ele iria fazer? Ele iria fazer um trabalho maravilhoso ali, junto com as 7 igrejas que são narradas no Apocalipse. Ele iria fazer o seu trabalho de uma forma maravilhosa para que os seres humanos começassem a ter o que nós chamamos de sinarquia. A sinarquia, esse governo coletivo, que é chefiado por verdadeiros seres divinos, o qual Cristo iria ser um dos seus potenciais, ali presente. Então, nós teríamos instaurado na face da Terra, junto com Roma, que era o poder, nós teríamos a sinarquia. Imaginem um mundo 2000 anos depois de tudo isso. Como a gente viu, não deu certo. Apesar da lei continuar o seu trabalho, continuou através dos apóstolos, continuou através de todas as realidades dos grandes seres que até hoje se manifestaram,
continuou seu trabalho de lei. Então o Cristo, na época, ele fazia o papel de quinto, sexto e sétimo selo, ou quinto, sexto e sétima taça. Então ele estava representando todo o trabalho de manifestação para que no futuro, 2000 anos depois, nós tivéssemos o Buda síntese, que seria o Buda da Era de Aquário, já avisando com o trabalho dele de quinto, sexto e sétimo isso. Mas como falhou, ficou duas partes ali pendentes. Então ele representando uma quinta consciência, faltava o nascimento de uma sexta e de uma sétima parte para fechar o mistério dos 7 Bodhisattvas, para que depois surgisse a presença vibracional e de consciência do Buda da Era de Aquário. E isso, segundo as revelações de JHS, ocorreu em 10 de fevereiro de 1935. Então, o báculo representa a sexta taça e a espada, que é a Akidoji, que está em função tremenda hoje, representa a sétima taça. E em 49 tivemos o nascimento dos Budas da Era de Aquário, que representam a síntese de tudo isso. Então, desde 1949, o Brasil já muda todas as suas vibrações, já muda todos os processos. Tanto é que quando nós tivemos o Holocausto, quando nós tivemos ali todas as forças hitlerianas, Hitler, Mussolini, Stalin, com uma trindade representando a realidade do mal, nós tivemos todos os resgates praticamente iniciados para o término dos valores do trabalho de Cristo, que ficou 2000 anos como consciência vibrando, para que o retorno dele, porque ele volta nesses Budas da Era de Aquário, porque eles representam a síntese de todas essas forças, então eles retornam agora para que os seres humanos que estão aguardando como consciência o retorno dessa força divina que vem renovar os valores da Terra, isso ocorre desde 2005 de uma forma proeminente. Então, veja a sua vida depois de 2005 se ela não se transformou. Se você começou a ter várias transformações depois de 2005, independente de ter sido no rigor ou no amor, mas você evoluiu, a gente sempre anda para frente, alguns a passos largos e outros a passos mais curtos, representa já a conexão com esses seres. E hoje, para mim, se você quiser se conectar a essas consciências, a essas forças, entender todo o metabolismo desse mistério, o metabolismo desses Budas, desses Bodhisattvas, todas essas forças, hoje a Sociedade Brasileira de Obiose representa um dos lugares onde todo esse conhecimento de JHS como manancial é transbordado para você. Então, se você quiser fazer parte, independente de onde você estiver no mundo, repito, independente de onde você estiver no mundo, me manda um e-mail, caminhos2005@terra.com.br. Aí eu encaminho o seu e-mail para o setor responsável em São Lourenço, que é a Nova Jerusalém, a Jerusalém da Era de Aquário, e ali eles vão mandar para vocês a melhor forma de você entrar nessa iniciação maravilhosa, te conectando aos valores do Buda de Aquário. Se você quiser agora uma outra dica, eu vou fazer um workshop aqui em São Paulo, capital, no dia 8/12. Vai ser um workshop beneficente, onde eu vou contar a história oculta de Cristo e o seu retorno da Era de Aquário. Ou seja, esse programa que eu dei uma pincelada sobre o assunto, nós vamos conversar 3 horas sobre isso. Então, repetindo, dia 8/12, São Paulo, capital, vai ser no departamento de Obiose. Se você quiser mais informações, você liga durante a semana, das 15 às 21 horas e obtenha mais informações. Qual o telefone de lá? Repetindo, dia da semana, das 15 às 21. 3208-9914. Repetindo, 3208-9914. Falem com a Eliana, das 15 às 21 horas. Fechando o meu programa, Johnny, tem mais um minutinho? Então, fechando o meu programa agora, eu gostaria de dizer que esse workshop será realizado por mim e por Roberval Lobo. Eu já fiz alguns programas aqui com o Roberval, uma pessoa super bacana, que tem uma consciência fantástica ligada aos valores de JHS. Nós vamos contar tudo sobre a história oculta de Cristo. E esse workshop é aberto para qualquer um. Essa é a única condição de eu fazer workshop. Não tem essa que tem que ser de eubiose, tem que ser isso, aquilo. É aberto para quem quiser. Então, repetindo, vai ser dia 8 de dezembro, workshop cujo tema, a vida oculta de Jesus Cristo, baseada nas revelações de JHS e o seu retorno da Era de Aquário. Dia 8/12, ligue
para 3208-9914, das 15 às 21 horas, de segunda a sexta. Queridos ouvintes, agradeço de coração você que estava sintonizado comigo esses 25 minutos, que os valores do Buda da Era de Aquário estejam em mim, estejam em você, esteja no Brasil, esteja no mundo. Johnny Boy, valeu, mais 25 minutos, um grande beijo na sua mente e no seu coração, nos vemos por aí.